Adipocinas, tá? Primeira das adipocinas que a gente vai falar hoje é a adiponectina. A adiponectina faz parte das adipocinas boas, tá? Qual que é a atividade que ela tem? Ela tem atividade sensibilizadora de insulina, atividade anti-inflamatória e anti-apoptótica, tá? Os níveis plasmáticos de adipocina são inversamente relacionados à adiposidade e à resistência à insulina. Então, quanto mais adiposidade, mais resistência à insulina você tem, você vai ter uma adipocina do tipo adiponectina diminuída. A IL-6 é uma adipocina que tem tanto propriedades pró quanto anti-inflamatórias. Tá? A gente tem que lembrar que a expressão da IL-6 é inibida por glicocorticoides e pela leptina e induzida por catecolaminas, insulina, hipóxia, infecção e estresse oxidativo. Qual que é a ação central da IL-6? A IL-6 ela aumenta o gasto energético. Então, indivíduos que têm no líquor baixas concentrações da IL-6, então ele está mais relacionado à gordura. Então o indivíduo tende a ser mais gordo, tem maior massa gorda. Então, concentrações no líquor se correlacionam inversamente com a massa gorda. Então, quanto mais gordo o indivíduo, menos IL-6 ele vai ter no líquor, tá? Outra que a gente tem que é bem famosa é o TNF-alfa, que está relacionado também com processos infecciosos. Quando você fica com infecção, o que acontece? A primeira coisa que tem é que ele age no hipotálamo, libera o CRH, que faz parte do núcleo paraventricular do hipotálamo e que suprime o apetite, né? Ele é anorexígeno. Então, o TNF-alfa suprime o apetite. Ele tem ação pró-inflamatória, vai aumentar a resistência à insulina, tá? Quais são os efeitos relacionados a ele? Imunidade, apoptose e tumorigênese. Agora a gente tem a leptina, né, que é produzido pelo tecido adiposo, tá? Então secretada pelo tecido adiposo a partir do gene OB, tá? Lembrar que a leptina é mais produzida no tecido subcutâneo periférico do que na gordura visceral, tá? Mas ela tem uma relação direta com a gordura corporal. Ela tende a estimular a via, através do nervo vago, anorexígena, ou seja, tentar diminuir a fome. Então ela vai estar aumentada pós-prandial, você acabou de comer, ela vai inibir a sua fome e vai estar reduzida no jejum para te dar mais fome, tá? Complicações relacionadas à obesidade. A gente tem muitas complicações relacionadas à obesidade, a gente vai citar aqui as principais e depois vai comentar um pouco mais de algumas. Então, primeira coisa, a mortalidade. A mortalidade está presente tanto em extremos, a mortalidade está aumentada em extremos de peso, tanto no alto peso quanto no baixo peso. Complicações relacionadas, hipertensão intracraniana, principalmente a hipertensão intracraniana idiopática, né, que é comum em mulheres tabagistas e obesas, catarata, câncer, por exemplo, câncer de cólon ou câncer de endométrio, tá? Pancreatite, doença coronariana, síndrome metabólica, doença pulmonar, a gente vai ver asma, síndrome de Pickwick, síndrome da apneia obstrutiva do sono, aumento tanto da pressão arterial sistólica quanto da diastólica e aumento do não HDL colesterol, ou seja, não bom colesterol, que são partículas minúsculas de LDL, tá? Que tende a se depositar em artérias, gerando aterosclerose. Lembrar que essas partículas minúsculas de colesterol LDL estão presentes principalmente quando o indivíduo tem síndrome metabólica ou diabetes. E a gente tem uma redução do colesterol bom também associada. A hipertensão na obesidade ela tem vários mecanismos. O próprio aumento do peso, né, vai gerar maior dificuldade para o coração conseguir bombear esse sangue. Mas um mecanismo que eu quero elucidar aqui é o mecanismo de compressão renal. A compressão renal estimula o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai gerar aumento de pressão. Outra coisa que a gente tem, a leptina, que é elevada no obeso, e a insulina, também que é elevada no obeso. Então elas têm a insulina, que no caso tem efeito antinatriurético, ou seja, vai gerar retenção de água e, portanto, aumento da pressão arterial. Mas outra ação dela, a leptina e a insulina, atuam estimulando a norepinefrina, que vai atuar estimulando também o sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentando ainda mais a pressão arterial. E como que é a asma no paciente obeso? Então,
a gente tem que lembrar da definição de asma: doença inflamatória crônica das vias aéreas, caracterizada por obstrução variável, tá? Do fluxo aéreo. Essa obstrução normalmente é reversível com medicação ou espontaneamente. Um dado importante que a gente tem que ter, que o MC é acima de 25, ou seja, sobrepeso, o paciente tem 50% a mais chance de ter asma. A gente vai ver que o mecanismo da asma da obesidade é um pouco diferente da asma habitual. Então vamos falar um pouco da fisiopatologia. Por que o obeso tende a ter mais asma? Aumento do fluxo sanguíneo pulmonar, então o paciente obeso tem mais sangue. Redução dos volumes pulmonares, então a gordura abdominal ou a gordura periférica ela acaba comprimindo os pulmões, né? Reduzindo os seus volumes. Então vai reduzir a capacidade residual funcional, vai reduzir o volume respiratório de reserva, vai reduzir a capacidade pulmonar total. Outra coisa, a gordura acaba por contribuir para o fechamento das unidades pulmonares periféricas. Além disso, ela vai gerar a anormalidade da ventilação, perfusão e hipoxemia, principalmente quando o indivíduo está deitado, que a barriga acaba por comprimir ainda mais a área pulmonar. Então tem a diminuição da complacência, menor eficiência dos músculos respiratórios, aumento da demanda ventilatória, esse indivíduo gasta mais energia, eleva a frequência respiratória e diminui o volume corrente. Obesos asmáticos. Os obesos asmáticos eles têm menor atividade eosinofílica, tá? Que está relacionado à atopia. Então é um mecanismo independente do TH2. Por isso que os obesos tendem a ter uma resposta menor ou maior resistência à terapia padrão e aos glicocorticoides, tá? Outras comorbidades que agravam a asma no obeso: a apneia obstrutiva do sono e doença do refluxo gastroesofágico. Tá? Ambas estão relacionadas com a hiperresponsividade brônquica, tá? A perda de peso vai melhorar o controle da asma no indivíduo obeso, tá? Isso é fato. Outra comorbidade relacionada com a obesidade é a apneia obstrutiva do sono, tá? Então, o que é a apneia obstrutiva do sono? Obstrução total, a apneia, ou parcial, hipopneia, recorrente da via respiratória superior durante o sono, tá? O que fecha a síndrome da apneia obstrutiva do sono? O paciente tem que ter sonolência diurna ou presença de doenças cardiovasculares associadas. Lembrando que a apneia obstrutiva do sono é fator de risco independente para doença cardiovascular, tá? A apneia obstrutiva do sono acomete 25% da população geral, tá? É presente em 45% dos indivíduos obesos e cerca de 70% dos indivíduos que têm apneia obstrutiva do sono têm sobrepeso ou obesidade, tá? A obesidade, então, que entra como principal fator de risco para a apneia obstrutiva do sono, principalmente relacionado à circunferência cervical e abdominal, mais a circunferência cervical, tá? Então a gente já falou anteriormente da circunferência cervical corrigida para o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono. Então ele fala a favor de alta probabilidade ou baixa probabilidade. Outra coisa interessante de se comentar, que na apneia obstrutiva do sono os indivíduos têm níveis de leptina 50% maiores do que obesos sem apneia obstrutiva do sono. Como que você faz o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono? O diagnóstico pode ser feito através da polissonografia ou da poligrafia. Com isso a gente vai gerar o índice de apneia ou hipopneia, que é o número de eventos por hora, tá? Então, de acordo com o número de eventos por hora, a gente vai classificar esse indivíduo leve, moderado ou grave apneia obstrutiva do sono. Então, a leve é de 5 a 14,9 eventos por hora, moderada 15 a 30 eventos por hora e grave maior que 30 eventos por hora. Então, a cada 2 minutos o indivíduo tem um evento de apneia ou hipopneia. Tratamento CPAP noturno, e o que vai ser mais eficaz nesse caso é a perda de peso ali de 10 a 15%, tá? Os análogos de GLP-1 entram com uma medicação muito importante para o tratamento da apneia obstrutiva do sono. Síndrome da hipoventilação relacionada à obesidade. Esse aqui é uma síndrome um pouco mais rara, tá? Síndrome de Pickwick, que é a obesidade mais hipoventilação alveolar, ou seja, uma PCO2 maior que 45, o indivíduo estando acordado, tá? A gente tem que excluir outras causas de hipoventilação. Então está presente 10 a 20% dos indivíduos com apneia obstrutiva do sono. Entretanto,
90% dos indivíduos com síndrome da hipoventilação relacionada à obesidade têm apneia obstrutiva do sono. Qual que é a fisiopatologia? Então a gente vai ter o colapso de pequenas vias aéreas, reduzindo o fluxo expiratório, tá? Então vai guardar mais CO2 no pulmão, vai dificultar essa lavagem do CO2, tá? A resposta à hipoxemia e à hipercapnia, ou seja, aumento do CO2, é atenuada. Por quê? Porque o indivíduo tem resistência à leptina e tem o bicarbonato elevado, já uma compensação renal da acidose respiratória, tá? Tratamento CPAP à noite, mas muitas vezes o CPAP não vai ser suficiente, vai ter que usar o BiPAP. Qual que é a diferença? O BiPAP diminui um pouco a pressão positiva expiratória, tá? Quando que tem indicação da VNI com BiPAP? O paciente que tem dessaturação, com saturação periférica de O2 menor que 90%, ou um aumento da PCO2 à noite, ou PCO2 maior que 55, ou PCO2 maior que 45, com o uso do CPAP, né? Falar um pouquinho agora mais rapidamente de uma outra complicação que é bem mais comum do que essas últimas que eu falei, que é a doença hepática gordurosa. Então, qual que é a definição? A esteatose, então, qual que é a definição de esteatose hepática, né? Então, non-alcoholic fat liver, tá? Essa é a sigla aqui, NAFL. Então, conteúdo gorduroso no fígado maior que 5%, sem evidência de injúria hepática. Isso é esteatose isolada, só gordura. A esteatose pode ser leve, moderada ou grave. Leve, menor que 33%, moderada, 33 a 66% e maior que 66% é grave. A gente tem que lembrar que a esteatose, seja leve, moderada ou grave, não está relacionado com a gravidade clínica do quadro. Por quê? A gravidade clínica do quadro se relaciona mais com a inflamação do fígado e não apenas o depósito de gordura. A gente já viu em episódios anteriores como que ocorre essa deposição de gordura ectópica quando o adipócito já está saturado, tá? E inflamado. Então, esteatohepatite. Esteatohepatite, então, além da esteatose, a gente tem uma inflamação do fígado. Pode ser vista por aumento de enzimas hepáticas, essa inflamação, por aumento da ferritina, né? Lembrando que o estoque de ferritina se dá no fígado. Então, esteatose mais lesão hepática. Então, quando tem esteatohepatite, quer dizer que tem lesão hepática. Essa hepatite pode estar ou não acompanhada de fibrose. A gente define fibrose avançada como grau 3, que é fibrose em ponte, ou grau 4, que já é a cirrose, tá? Então, vamos fazer um pouco do ciclo natural da doença. Então, esse é o fígado normal. Aqui já começa a ter o acúmulo de gordura isolado. Aqui tem gordura mais inflamação. Aqui tem gordura mais inflamação mais fibrose. E por último, o estágio é gordura, inflamação, fibrose avançada, grau 3 ou 4. Então, como que a gente faz o diagnóstico da doença hepática gordurosa metabólica? Tem 3 vias para fazer o diagnóstico, tá? Então, primeiro é o indivíduo com esteatose hepática, mais sobrepeso ou obesidade. Então, ele já vem para esse diagnóstico. Segunda via, esteatose hepática em adultos no indivíduo com DM2. Ele não precisa nem ter sobrepeso nem obesidade, já pode entrar aqui em doença hepática gordurosa metabólica. Então, a diabetes favorece bastante a deposição de gordura no fígado. Indivíduo com peso normal. Nós temos todos esses critérios, então ele tem que preencher 2 de 7. Então, critério de cintura abdominal, HDL, então HDL menor que 40 em homens, menor que 50 em mulheres. Aqui a cintura abdominal em homens a maior, em mulheres a menor. Então, homens aqui, mulheres. Indivíduos caucasianos, para indivíduos asiáticos já muda o critério também. Triglicerídeos maior que 150 ou medicação para o triglicerídeo, fibratos. PA maior que 130 por 85 ou faz uso de medicamento para hipertensão. Pré-diabetes, tá? Esses scores, o RUMA-IR maior ou igual a 2,5 ou PCR-US maior que 2, tá? Então, depois vocês veem direitinho esses scores. Como é que faz? Score de risco. Um score de risco que a gente utiliza bastante para guiar nosso tratamento e para fazer o acompanhamento do indivíduo é o score chamado de FIB-4, que vai levar em conta 3 coisas: idade, plaquetas e transaminases, tá? Transaminases, então, TGO e TGP. A gente tem que sempre lembrar que a TGP ela é mais específica, tá? Ela é alt. Ela é mais específica para o fígado, tá?
Então, na esteatose hepática ou na esteatohepatite, a gente tem uma ALT maior que a AST, tá? Normalmente, porque ela é mais específica do FIB. Então, risco de cirrose. Então, de acordo com o FIB-4. Então, FIB-4 menor que 1,3, baixo risco. O que o indivíduo vai ter que fazer? Vai ter que perder peso, tá? Se pertinente, porque ele pode ter diabetes e não precisar perder peso. O que a gente vai fazer? FIB-4 anual para esse indivíduo, para ver se ele vai ou não evoluir, se vai precisar de tratamento medicamentoso. A gente tem que avaliar o risco cardiovascular, visto que a principal causa de morte no indivíduo que tem doença hepática gordurosa ou esteatohepatite é doenças cardiovasculares, né? Intermediário. Indivíduo intermediário, a gente já vai ter que solicitar um exame complementar, seja elastografia ou, no caso de elastografia inconclusiva, a ressonância nuclear magnética. O indivíduo tem que perder peso, se pertinente, então se ele tiver obesidade ou sobrepeso. A farmacoterapia aqui é opcional, tá? A gente tenta inicialmente apenas com perda de peso, se não melhorar, a gente entra com fármacos. E o FIB-4 aqui é semestral, cada 6 meses. Também avaliamos o risco vascular. O risco cardiovascular não vou comentar mais, você tem que avaliar em todos os níveis. Indivíduo com score de FIB-4 alto, ou seja, alto risco de cirrose, já pode começar com farmacoterapia e mudança de estilo de vida, tá? E muitas vezes você vai ou não solicitar uma biópsia hepática. Então, lembrar. Aqui, ó. Como é que vocês começam? Então, normalmente, no intermediário, que você vai iniciar a farmacoterapia depois, se o indivíduo não tiver essa perda adequada, então, primeira escolha, mudança de estilo de vida. Tem que perder 7 a 10% do peso. O ideal seria perder 15% do peso, tá? Você teve falha na mudança de estilo de vida, o indivíduo não conseguiu perder peso, só que você tem evidência de inflamação ou evidência de fibrose, você pode iniciar e deve o tratamento farmacológico, tá? Então aqui a gente tem um fluxograma, então obesidade mais síndrome metabólica, vai solicitar um ultrassom se os exames estiverem alterados, né? Vai solicitar um ultrassom de abdômen, vai solicitar as transaminases, então normalmente vai ter uma elevação discreta, de 1,5 a 3 vezes, com a ALT, que é mais específica, maior que a AST, tá? Algum desses exames está alterado, seja o ultrassom de abdômen, seja as transaminases, você vai pedir fazer o FIB-4 principalmente, que é o mais utilizado, tá? Vou falar sobre o FIB-4, a gente tem esse outro score aqui, que é o NAFLD. FIB-4, risco intermediário. Então, como eu falei, você vai solicitar a elastografia, se a elastografia inconclusiva, vai para a ressonância magnética. Se precisar ainda, você pode passar para o outro risco. Se ele te colocar em um risco alto, você pode passar aqui para o risco alto e fazer a biópsia hepática. Vai considerar comorbidades, né, avaliar o risco cardiovascular e vai iniciar tratamento farmacológico e bariátrico, tá? E mudança de estilo de vida também, mudança de estilo de vida. Um exame laboratorial que a gente tem, que é pouco utilizado devido ao custo e à dificuldade de ser realizado, é a citoqueratina, tá? A citoqueratina é um exame bom para esteatose hepática. Vamos falar um pouco agora do manejo farmacológico. Lembrar que o manejo farmacológico é indicado o quê? Se tiver inflamação, na presença de inflamação ele é indicado. Apenas gordura ele não é tão bem indicado, tá? Na presença de inflamação e ou fibrose, né? Primeira linha, pioglitazona, tá? A gente utiliza a dose mais alta ali de pioglitazona, então 45 miligramas. A gente pode ter um ganho de peso ali com a pioglitazona, então tem que se atentar para isso. Vitamina E, tá? A vitamina E é uma alternativa à pioglitazona em pacientes sem diabetes, tá? Não tem estudo na DM2 com a vitamina E. Qual que é a dose da vitamina E? 800 miligramas ao dia, né? Só que a forma de tomada é 400 unidades 2 vezes ao dia. Análogo de GLP-1. Inibidor do SGLT2 pode ser utilizado como uma alternativa aqui no tratamento de esteatose hepática. Então aqui para indivíduo não diabético, como eu falei, a primeira escolha sempre é pioglitazona, dose alta, 45 miligramas. A alternativa para os não diabéticos é a vitamina E, 400 UI 2 vezes ao dia. Aqui
a gente está vendo os agentes comparando cada um. Então, o melhor que tem, que reduz gordura hepática, diminui inflamação e reduz fibrose, é a pioglitazona, agente de primeira linha. Liraglutida, semaglutida, podem ser utilizados... voltando aqui. Liraglutida, 1,8 mg, diminui tanto a gordura hepática quanto a inflamação do fígado. Semaglutida, mesma coisa, gordura hepática e inflamação do fígado. Só que os inibidores do SGLT2 só diminuem a gordura hepática, tá? Não tem a ação na redução de inflamação hepática. Então ficou por isso. Nos próximos episódios eu vou falar sobre a dieta e a mudança de estilo de vida.